Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Podcast Life. Hoje nós temos como tema Os Dons Cessaram. Temos como convidado Batista Basto. Nós queremos pedir para que os internautas possam deixar as perguntas no comentário da live e possam subscrever ao nosso canal no YouTube Podcast Life. Vamos dar início ao nosso tema, à nossa conversa hoje no Podcast Life. O nosso convidado, a nossa primeira pergunta que nós temos é: o que é realmente um dom e qual a finalidade do dom? Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos. Batista Bastos, que vos fala, irmão em Cristo, pertencente ao projeto Life, né, ao projeto Ganhar Almas e Não Palmas. E estamos aqui mais uma vez para abordar este assunto de extrema importância para a comunidade cristã. A pergunta lançada, o que é um dom? Um dom, na verdade, é uma capacitação. Ao nos referirmos sobre aquilo que é as Escrituras, nós estamos a dizer que é uma capacitação do Espírito Santo para operar serviços à Igreja de Cristo, com o objetivo de firmar, evangelizar, cuidar e fundamentar-se para que a Igreja seja sadia e coesa para o serviço ministerial a que Cristo nos chama. E qual a finalidade dos dons? Não percebemos muito bem qual a finalidade dos dons. A finalidade, na verdade, é para agregar valores, é para a edificação, é para contribuir para o ministério divino. Na verdade, o único objetivo pelo qual Deus distribuiu dons ou distribui dons para a igreja é de modo a que a igreja viva de acordo à sua vontade, para a sua edificação e para o sustento espiritual da igreja. Porque sem os dons, de alguma forma, estaríamos incapacitados para realizarmos algumas missões que Cristo nos orienta ou que o nosso Senhor nos incumbe como responsabilidade. Qual era o propósito dos dons na igreja primitiva? Ok. O propósito de dom na igreja primitiva, nós quando lemos o livro de Atos, principalmente a partir do ato 2 para cima, nós conseguimos ver que as línguas, os dons, né, principalmente o mais visível no Atos 2 como o de língua, foram dons muito eficientes porque era necessário que os discípulos conquistassem almas para Cristo. Um dos grandes objetivos dos dons de línguas ou dos outros dons que aparecem, como por exemplo o dom da cura, sim, esses dons foram muito importantes porque era necessário que a igreja se firmasse e que tivesse um fundamento. Na verdade, na igreja primitiva estamos a falar de um tempo em que a igreja estava a ser construída e essa construção precisava ter alicerces. E esses alicerces eram basicamente aqueles dons que começaram a ser visíveis no povo de Deus naquele tempo. Então nós podemos assim dizer que um dos grandes objetivos dos dons na era primitiva era trazer o fundamento, era trazer a raiz para que tivesse uma base sólida, para que tivesse uma sustentabilidade e a Igreja de Deus pudesse assim avançar para conquistar almas para Cristo, para trazer as almas ao arrependimento, para livrar as pessoas do cativeiro, da morte, do pecado, para transmitir o Evangelho de Cristo e cumprirem a missão do ID, que Deus, na verdade, havia orientado aos discípulos. Então, a igreja primitiva fez e fez muito bem. Ela cumpriu com o objetivo que lhe foi incumbida. Então, estes três dons de cura e o dom de língua, o dom de profecia, era para a autenticação do ministério dos apóstolos. Sim, era para a autenticação do ministério dos apóstolos. E a Bíblia, no livro de Hebreus 2, podemos aqui, por acaso, ver a passagem no livro de Hebreus capítulo 2, o versículo 4, diz que, o versículo 3 diz o seguinte: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, aqui nesse caso está a fazer uma menção do Evangelho, está a fazer uma menção daquilo que deveria ser alavanca para a igreja primitiva. Nesse caso que era o ensinamento inicial de Cristo Jesus. Depois,
nos foi confiado ou confirmada pelo que a ouvir, pelos que a ouviram. Também Deus testificou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então nós encontramos aqui uma resposta plena de que esta operação de milagres, curas, esses sinais e prodígios eram necessários que acontecessem porque aquilo era para autenticar. Deus estava a mostrar que essas obras são minhas, que estes são os fundamentos. Então, eles pregavam, não só pregavam, mas também curavam. Então, eles mostravam que aquilo não era simplesmente algo carnal, mas era sobrenatural. Havia uma influência divina. E quando se fala de autenticidade, é mostrar que algo realmente tem uma identidade. A identidade era Cristo, era Deus. E esses sinais que eles faziam, esses prodígios, tinham uma imagem. Essa imagem era Cristo. Então, a partir da pregação e a partir dos milagres, eles conseguiam notar a coesão e conseguiam entender que isso é de Deus. E por aí nos encontramos a autenticidade que o próprio Senhor fazia através dos discípulos. Porque eles pregavam e Deus, através do seu poder, fazia com que eles curassem. É como aquela passagem que diz que até traziam coxos, enfermos, para quando Pedro passasse, a sombra de Pedro ia para curar. Então, nós encontramos esses desígnios como sendo fundamento, o alicerce para a construção da igreja. Mas há um texto bíblico que defende que estes três dons cessaram. Biblicamente falando, há uma base para isso. Na verdade, tem um texto que muito se olha para a base de que os dons tenham cessado ou que os dons cessaram. E nós podemos ver, por exemplo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Os dons ou alguns dons? Alguns dons, nesse caso. Né? Ele aqui também no texto é muito específico. Por exemplo, ele diz assim, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, vamos começar do verso 8 até o 10, que é bem importante. E ele diz assim, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então, amados irmãos, irmão Hamilton, nós aqui vemos uma passagem que ela esteja a tratar diretamente de um assunto que mostra temporadas, que mostra fases. E nós sabemos muito bem que o nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus que tem, desde o princípio até aqui, tem uma cronologia muito bem acentuada para alguns eventos. Então, num tempo ele permite que seja desse jeito, no outro tempo ele permite que não seja desse jeito. Então, e nós aqui encontramos algo que Paulo muito referencia, que é a questão de dons, ou de alguns dons que menciona, como, por exemplo, o dom da profecia, o dom da língua, o dom de cura, ou então da ciência, como aqui é mencionado. Então, ela está a falar que quando existe amor, o amor que é eterno, que ela não acaba, como esses dons que podem passar, que são passageiros, né? Quando vier o que é completo, o que é perfeito, nesse caso, essas coisas serão aniquiladas. Ou seja, não terão necessidade mais de existir. Eu, se estiver plenamente com Cristo, não tenho necessidade de que me façam uma operação de milagres ou de cura. O que era algo muito evidente no tempo da igreja primitiva. Por que agora já não é evidente? Por que agora já não se precisa mais destes dons? Porque esses dons eram simplesmente os dons que Deus permitia para a autenticidade da sua obra. Esses dons eram acompanhados com a palavra. E não é necessário mais que nós tenhamos esses dons de uma forma operante como no princípio, porque Deus já autentificou a sua obra. Já está autentificada. E por que outros cristãos acreditam que esses três dons ainda continuam? E muitas das vezes eles usam o texto bíblico, aquele texto bíblico que diz que Deus é o mesmo, hoje, amanhã, eternamente. E eles usam esse texto bíblico. Como responder? É verdade. Deus é o mesmo. Deus não muda, né? E nós vemos isso nas escrituras
e conhecemos um atributo muito forte de Deus que é a imutabilidade. Quanto à essência, né? É quanto à sua essência, Sim. que Deus é imutável, Sim. ele não muda. Mas, se nós olharmos para esse aspecto, nós poderíamos aqui dizer, então, o mesmo Deus que era no Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós vemos um Deus que vai que vai operar de uma forma muito justa, sim, que vai operar de uma forma muito imediata quanto a algumas ações que os homens cometiam. Já no Novo Testamento, nós vamos ver Deus a ter um outro posicionamento diante de algumas situações. Por quê? Por meio da graça, que não é liberdade para o pecado, mas é o amor revelado de Deus para todos aqueles que o aceitarem para a glória de Deus. Então, nós conseguimos ver, Hamilton, que essas pessoas entendem que por Deus ser imutável, esses dons ainda devem continuar como sendo o tempo do firmamento da igreja. Essas pessoas entendem que até o momento essa cura acontece. Mas nós, por que então precisamos de orar para Deus nos curar? Poderíamos ir correr para um profeta, que dizem atualmente profeta, para aquelas igrejas que anunciam milagres e curas. Nós poderíamos ir para elas e nos limitaríamos simplesmente a um homem ou a alguns líderes que tivessem esse poder para a cura. Mas nós atualmente oramos, precisamos de remédios, precisamos de muita coisa. Paulo recomendou a Timóteo para tomar um pouco de vinho por conta da sua enfermidade do estômago. Então, Paulo deixou um servo também doente após a sua viagem. Então, nós encontramos na Bíblia alguns subsídios para podermos entender que o dom de cura, como era antigamente, para a autenticidade, já não é agora. Já não precisamos mais, porque Deus já autentificou a sua obra. E o que nós podemos fazer quando precisamos de cura, podemos orar. A Bíblia, por exemplo, recomenda a oração para a cura, o azeite para ungir, para a enfermidade e muito mais. Se alguém estiver doente, os presbíteros podem orar. Então, aí não está falando de uma operação de milagre da cura. Porque essa operação de milagre da cura era uma operação que já teve o seu objetivo concluído no firmamento da igreja. Então, o que nós conseguimos ver atualmente é pessoas que colocam-se num auge espiritual e muitas outras pessoas fazem essas operações não com um poder que seja santo. Divino, sim. Sim, mas com um poder que seja desconfiado. Então, há pessoas que buscam misticismo, pessoas que buscam feitiçaria para poderem operar esses milagres, os tais ditos de cura, profetas, outros ainda apóstolos. Nós já não precisamos disso. Já não precisamos. Então, estes dons, na verdade, foram dons que tiveram a sua operação. Eles são dons de Deus que existem e existiram. Se Deus, da sua vontade e soberania, quiser que agora, nesse momento, efetue um milagre, Deus poderia, mas o nosso Deus, como é organizado, ele já preparou as coisas de acordo com o seu plano. E estas foram operações essenciais para um tempo. No nosso tempo, já não precisamos dessa operação, porque a própria palavra é o remédio, a própria palavra é a cura. E se nós tão simplesmente nos firmamos nela, nós teremos a salvação para as nossas almas, para a nossa vida. E isso afeta também a nossa saúde. Por que atualmente as pessoas não falam de outros dons? Porque a Bíblia tem 4 textos bíblicos que falam sobre dons, mas a discussão muitas vezes é sobre dom de cura, dom de profecia e dom de língua. Por que não se fala de outros dons, como serviço, como misericórdia? Não se fala desse dom. Ninguém quer esse dom como dom de presidir. É verdade, é verdade. E Paulo também já havia debatido ou rebatido quanto a essa questão aqui mesmo em Coríntios. Então, em Coríntios, por exemplo, Paulo falava que existem vários dons, mas devemos procurar com zelo. Sim, devemos procurar com zelo os dons. E Paulo via que as pessoas cingiam-se apenas no dom da língua. Havia uma desorientação, havia uma confusão. Isso nós conseguimos olhar no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Do seu primeiro versículo até o último versículo, nós encontramos Paulo a fazer uma correção daquilo que realmente devem ser os dons. E nós aí vemos que havia uma confusão e cada pessoa queria falar dom de língua, queria usar os dons de língua de qualquer forma. Então, nós vemos, Hamilton, que as pessoas estão mais preocupadas com uma espiritualidade aparente. Então, no nosso tempo, há algumas igrejas que
que dizem que se não fala em língua, se tu não falas em língua, horas mas não falas em língua, tu talvez não sejas tão espiritual assim. Se você não fala em língua, você não é espiritual. Você é desdenhado e separado dos outros. Se você é uma pessoa que Deus não, que segundo ele, Deus não te revela uma mensagem, então você não tem nenhuma comunhão com Deus. Mas que mensagem que Deus tem que me revelar se a sua revelação está aqui, bem tangível nas Escrituras Sagradas? Tudo quanto Deus precisava para a revelação do homem está aqui. E tudo quanto acontecer no homem deve ser comprovado através das Escrituras Sagradas. E é assim que devemos nos proceder, porque as Escrituras Sagradas são é o elo, nesse caso, entre nós e a verdade. Então, ela vai nos corrigindo, ela vai nos orientando, porque ela é a palavra fiel de Deus. Ela serve para esses objetivos: instruir, redarguir, exortar, corrigir. Então, se eu, na verdade, tenho esta palavra, eu estou a querer dizer automaticamente que eu tenho uma profecia. E esta profecia, normalmente os profetas existiam por conta disso, para anunciar a mensagem. Nós temos aqui a mensagem. Para exortar o povo, nós temos aqui a exortação. Para corrigir o povo, nós temos aqui a correção. Razão pelo qual já não precisamos de profeta, porque eles tiveram a sua eficácia no seu tempo, e nós já temos aqui o firmamento. Sim. A palavra de Deus. A palavra de Deus. O cânon se fechou. Sim. O que nós temos apenas é que servir, não precisamos procurar outras coisas. Então, existem muitos dons. Existe o dom da misericórdia, dom do ministério, existem outros dons de serviços que as pessoas fogem, porque aparentemente querem ser as mais espirituais. As pessoas que têm mais relacionamento com Deus, diferente das outras pessoas. Não é nada disso. O que Deus nos apela, na verdade, é procurarmos os dons com zelo, com amor e decência, porque a igreja precisa de uma ordem. Qual é a tua aliança, irmão Batista? É sensacionista ou continuista? Bem, eu normalmente, Hamilton, eu não gosto Carismático? muito, pois, eu não gosto muito De de... rótulo? Não gosto muito desses rótulos. Não gosto muito desses títulos, se continuista, sensacionista e muito mais. Eu apenas acredito naquilo que a Bíblia nos traz. E a Bíblia nos mostra que existem alguns dons que tiveram o seu poder, a sua utilidade no firmamento da igreja. E não pós-firmamento da igreja. Então, eu acredito nisso. E se isso, de alguma forma, me faz ter uma linhagem sensacionista, então, não que seja por isso. Porque eu não vou muito pelas linhagens, pelos rótulos, pelos títulos. Eu apenas entendo que as Escrituras Sagradas elas têm um padrão. Então, a Bíblia tem uma sequência. Deus operou da sua forma no Velho Testamento. E no Novo Testamento, Deus usou uma outra forma para operar. E após a igreja primitiva, Deus também usou uma outra forma de estruturar a igreja. Então, nós não precisamos, Hamilton, colocar mais caboclo para a construção de uma casa, quando o caboclo já está feito. Já está feito. Nós só exatamente. Nós só precisamos sustentá-la. Já temos um fundamento. Já temos um fundamento. Precisamos apenas sustentá-la e dar continuidade àquilo que é recomendado. Não colocar pilares. Irmão Batista, como a igreja pode discernir as manifestações verdadeiras e falsas? Aqui os internautas precisam saber como discernir nos dias atuais. Hoje há muitas igrejas, mas que não são igrejas. E muitas das vezes há muitos falsos profetas e muitas pessoas são enganadas. Como discernir essas manifestações? Porque as pessoas seguem muito profecia, a revelação. Aquelas pessoas que muitas das vezes não são bíblicas. Ok. As Sagradas Escrituras nos dizem que, amados, não creiam em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Então, esta passagem estava a ser muito adversativa, porque muitos espíritos, na verdade, existem. E nós vamos sair daqui, podemos encontrar uma igreja que tiver aí à nossa frente, em que estejam a fazer operações de milagres. Por exemplo, nós não sabemos a proveniência daquilo, mas através das Escrituras Sagradas nós conseguimos entender, nós conseguimos saber, com um estudo profundo e claro, uma meditação, uma busca constante, nós conseguimos entender que algumas coisas procedem de Deus e outras coisas não procedem de Deus. Então,
Através das Escrituras Sagradas nós podemos comprovar se aquelas operações de milagre que estão a acontecer atualmente, se essas línguas que atualmente nós temos ouvido muitas pessoas a falarem na igreja, se na verdade essas coisas são coisas que procedem de Deus, para nós podermos nos guiar. Porque a Bíblia é o nosso aio, e a Bíblia quando fala de aio, está a falar de um guia, daquilo que vai direcionar, é aquilo que vai corrigir, instruir e ensinar. Então, através da Bíblia, nós conseguimos encontrar os suportes e subsídios necessários para podermos identificar o que é e o que não é. E muitas vezes é necessário nós estudarmos a Bíblia sem partido. Quando me refiro ao partido, é sem... Sublinhas. Sim, sem algumas sobrelinhas ou sem algum favoritismo denominacional. Precisamos entendê-la de forma isolada das instituições religiosas. Porque, ao fazermos isso, nós estamos a colocar no centro a própria palavra de Deus, não as denominações. Porque nós encontramos atualmente as igrejas com várias doutrinas. Sim. Por que não teria simplesmente uma doutrina cristã una que se baseasse simplesmente naquilo que são as orientações deixadas pelos apóstolos, aquilo que foram os fundamentos? E nós vemos várias pessoas a criarem igrejas por conta de algum versículo que viram, para causar distúrbios e mais interpretações. Por que a comunidade cristã não se firma em fazer estudos profundos, originalmente traduzidos das expressões que foram escritas, para podermos chegar a um entendimento claro do que a Bíblia estava a se referir naquele tempo? Então, é necessário que nós estudemos as Sagradas Escrituras para podermos entender o que realmente esses outros operadores de milagre, de cura, de profecias e muito mais estão a fazer. Se é proveniente de Deus ou se é proveniente de uma outra natureza não divina. Mas esses assuntos importantes sobre esse sistema, como os dons cessaram, muitas igrejas não discutem esses assuntos. E também por conta, há pessoas que defendem doutrinas denominacionais e não defendem realmente o que as escrituras dizem. Sim, porque em parte, irmão Milton, tem o pão. Há muitos que, se pararem de fazer milagres, Sim. não vão ter sustento. Mas esses milagres, que possamos entender, não vêm da parte de Deus. Há quem vive enganando o povo através de milagre e operação de curas e muito mais, e línguas estranhas. Atualmente, por exemplo, nós já vimos várias igrejas em que, quando o líder do momento de intercessão e oração chega um momento que ele diz: amados, agora vamos parar todos e vamos falar em línguas. E depois vamos toda a igreja a falar em língua, todas as pessoas a falar em língua e tudo mais. Não há quem interprete, não há quem entenda, não há ninguém que consiga ter algum discernimento. E nem mais. E essa língua, não é como Paulo dizia, que a língua tem que ser inteligível. Essa língua é uma confusão. É babá, xe, babá. Então, nós conseguimos entender que algumas coisas precisam ser bem analisadas através das escrituras. Porque Paulo orienta: se não tiver quem interprete, cale-se. Sim. É necessário calar. Fala assim mesmo. Porque fala para si mesmo. E não há quem interprete. E não há edificação também para a igreja. Então, e esses esse tipo de... Isso não é nem glosso, isso. Porque esse tipo de linguagem não existe, na verdade. É um não tem sustentabilidade, não tem inteligibilidade, não tem absolutamente nada que suporte a consistência de língua nestes falatórios. Não tem. Então, Hamilton, é isso. Se muita gente fechar as igrejas e disser que não, nós agora vamos nos firmar simplesmente na palavra, simplesmente naquilo que está escrito, vamos ter muitos pastores que não vão comer. Muitos pastores que vão ficar sem discípulos, sem admiradores, porque atualmente parece que as pessoas querem muito ser admiradas. Atualmente as pessoas querem muito o aplauso da multidão. Então, precisamos ainda voltar àquilo que as Escrituras nos orientam. E Paulo é bem claro, tem que ter regra e decência. Se não tiver, não é um culto, é uma outra coisa. Sim. Percebido. Vamos convidar. Nós queremos que os internautas deixem as perguntas no comentário. Se tiveres alguma pergunta, deixa a tua pergunta para o nosso convidado de hoje. Os dons cessaram. Deixa a tua pergunta para que nós possamos endereçar ao nosso irmão Batista para responder. Deixa a tua questão no comentário.
Irmão Batista, nós temos mais uma pergunta. O que é mais importante, possuir dons espirituais ou viver uma vida transformada por Cristo? Esta é uma pergunta bem importante, em que uma parte tem ligação com a outra, porque quando, na verdade, nós vivemos de forma plena com Cristo, o próprio Cristo nos dá dons. E quando nós temos esses dons, que atualmente nós podemos considerar, tem o dom de ministração, que é pregar a palavra de Deus, tem o dom da misericórdia, que é ser mesmo misericordioso. E tem outros dons que a própria Sagrada Escrituras, que estão lá em Efésios, estão lá em Coríntios, que a própria palavra nos orienta, que demonstram realmente que o mais importante é nós cumprirmos a obra de Cristo. E nós vamos cumprindo através dessas capacitações. Então, o mais importante não é a pessoa chegar aqui e dizer que eu tenho um dom. Isso não é mais necessário, porque essas coisas passam. Mas o amor, ou seja, ser de Cristo, ser pertencente a Cristo, doar-se para a vontade de Deus, ser obediente, o que é a luta atualmente dos crentes, a obediência das Sagradas Escrituras, a obediência de Cristo. Quando nós, na verdade, nos tornamos crentes, isso é o que mais importa. Quando nós nos tornamos fiéis a Deus, é o que mais importa. Se por acaso Deus nos der um dom ou não, o mais importante é que nós sejamos dele. O mais importante é que nós estejamos com ele. Mas o que acontece é que quando nós nos firmamos, quando nós nos entregamos verdadeiramente para Deus, Deus nos dá dons. E nós conseguimos desenvolver esse dom porque há uma obra. E essa obra precisa ser concluída. E quando se concluir a obra, nós já não precisaremos mais deste dom. Nós viveremos eternamente com amor, como é a passagem que nos diz no livro de Coríntios, no Coríntios 13. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, até o conhecimento, até muitas outras coisas, essas coisas todas passarão. Mas o amor não. Mas o que é que tu tens a dizer, irmão Batista? Porque hoje em dia há pessoas que curam. Eles dizem ter o dom de cura, né? Hoje em dia há pessoas que operam milagres. Eles dizem ter os carismáticos. Quanto a essa questão dessas pessoas que muitas das vezes dizem ter este dom de cura, o dom de língua, e eles dizem provar que isso que muitas das vezes ressuscitam morto. Teve a questão do vídeo de um pastor na Pachu que ressuscitou um morto. O que tens a dizer acerca disso? É espetacular. É uma questão muito espetacular, porque vai acontecer de muita coisa ainda para que as pessoas, na verdade, se sintam comovidas para poderem atender a este chamado, porque não é um evangelho, esse chamado de cura. Mas, Hamilton, o que é que eu acho disso? Eu acho que há aqui uma tentativa de desfocar o povo de Deus, porque a missão da igreja não é atrelar-se aos milagres. A missão da igreja é pregar o evangelho. E pregar o evangelho não tem a sua base atualmente nas operações de milagre. Não tem a sua base em línguas. Tem a base como sendo a própria Escritura Sagrada a ser publicada. Porque essa própria palavra é que salva as pessoas. Porque nós vemos, Hamilton, vários cenários em que Jesus, quando curasse alguém, ele depois dizia, vai, a tua fé te salvou. O que Jesus mais importava-se era com a salvação da alma desta pessoa. Ele sabia que a qualquer momento, por exemplo, o homem cego de nascença. Jesus, quando pegou, por exemplo, há aqui um cenário que Jesus faz. Jesus tira o lodo, ou seja, a terra, ele cospe. A Bíblia fala que Jesus cuspiu no lodo e colocou nas vistas do cego. E depois disse, vai para se lavar no tanque. Ele se lavou-se e ficou a ver. Então, atualmente, há pastores ou titulados profetas, porque não são profetas de Deus, Apóstolos. Sim, ou apóstolos, que, Hamilton, estão a cuspir em cara de pessoas. Eu por acaso, já vi, o pastor pegou uma água, bebeu e cuspiu aquela água na cara da pessoa, porque a pessoa possivelmente estava endemoniada ou tinha um problema. Então, nós começamos a ver que existem coisas aqui que estão a ser deturpadas.
E eu entendo, através das Escrituras Sagradas, Cristo ao fazer aquela ação de lodo e cuspe e tudo mais para tornar o lodo, tornar o barro, nesse caso o lodo, Cristo estava a mostrar a autenticidade da sua própria criatura. Ou seja, ele estava a mostrar-se como o Criador. Da mesma forma como eu te fiz através do barro, eu posso fazer outra vez. Eu posso mudar os teus olhos e transformá-los em algo novo. Então, Jesus não estava a dizer que nós temos que passar a viver, a fazer essas operações de milagre com barro, cuspir em cara de pessoas. As pessoas chegam, então nós não somos o Criador. O Criador estava a mostrar que ele é Criador e poderia curar desse jeito, porque ele é Criador. Mas nós estamos a ver vários profetas, Hamilton. Olha, desculpe a expressão, mas eu já vi pessoas a serem... o pastor a lançar gases do seu traseiro na cara do servo para libertar demônios. Mas essas pessoas não estão hipnotizadas ou estão sob um poder das trevas? É possível que estejam sob um poder das trevas, porque o poder das trevas é muito, muito astuto. E o grande objetivo é ela desviar as pessoas. E aquelas pessoas que têm uma vontade enorme de servir, mas não têm o discernimento nem o conhecimento, elas são mais levadas para essas coisas, principalmente nos mais variados casos, mulheres. Satanás gosta, mas ele tem um prazer em cativar primeiro as mulheres. E nós vemos a maioria das igrejas, várias mulheres a irem em propósitos, marcam um propósito, e nós vemos aqui tem pastores que programam ou premeditam a operação de Deus, como hoje é culto de libertação, cruzada de milagre. Como é que você vai criar uma cruzada de milagre? Os apóstolos não faziam isso. Os apóstolos não faziam isso. Os apóstolos dependiam exclusivamente da vontade de Deus para operarem esses milagres. Mas atualmente nós temos visto pessoas a programarem tarde de avivamento. Mas avivamento é algo que acontece através da operação do Espírito Santo, sobrenatural. O homem não tem nem poder para avivar pessoas. O homem é simplesmente um instrumento que deveria e deve estar sobre a tutela do poder do Espírito Santo e não sobre a orientação do Espírito Santo. Então nós vemos aqui uma disfunção, Hamilton, que através das Escrituras Sagradas nós podemos comprovar que é uma arruaça, uma deturpação daquilo que poderia ser realmente a verdade da palavra. Então nós temos visto muitos membros, principalmente mulheres, atualmente há muitas mulheres a correrem atrás de cura, de milagre por uma ou outra situação. Amado Milton, Deus ainda cura nesse tempo. Sim. Deus ainda cura. Deus ainda nos orienta a orarmos por alguma enfermidade, por aqueles, cura divina por aqueles que estão oprimidos. Ainda Deus nos orienta a orarmos por aquelas pessoas que estão sendo afligidas na garra de Satanás. E nós temos essa missão, a igreja tem essa missão de orar. Mas não, atualmente nós temos visto pessoas que estão mais dedicadas em atraírem os olhos das pessoas, conquistarem mais almas através de operação. Então vem aqui um profeta, de repente, supostamente profeta, e vai dizer: ei, você, Deus está a falar, teu nome é fulana. Sim, é fulana. Então, ele ainda precisa de comprovação da outra pessoa. Precisa de comprovação da outra pessoa para falar do nome dela. Sim, sim. Há outras pessoas que não nem combinam, eles não combinam. É mesmo operação do espírito maligno. Aquele espírito da adivinha, o mesmo espírito que Paulo, uma vez que Pedro repreendeu naquela mulher que estava a lucrar para aqueles agentes. Atenas, sim. Isso é Atenas. Mas nós vimos, amado Milton, que atualmente as pessoas estão a fazer muito dinheiro. Esses apóstolos, dificilmente você vai ver um apóstolo ou profeta, alguma coisa parecida, que não tenha muito dinheiro. Atualmente eles estão cheios de dinheiro, estão a enriquecer-se. Por quê? Porque eles estão a surupiar dinheiro do bolso das pessoas, dos crentes fiéis. Por quê? Porque estão a fazer milagre. E aproveitando-se da fragilidade física, da situação alarmante que a pessoa vive, eles vão cativando pessoas, vão trazendo pessoas para si, porque as pessoas normalmente tornaram-se mais imediatistas, querem os seus problemas já resolvidos. E eles estão aí como agentes da cura, que não é divina realmente. Porque não podemos aqui afirmar algo que deturpa a palavra de Deus como sendo verdade. Não achas que o movimento pentecostal carismático influenciou muito para essa propagação dessas heresias? É necessário também saber como é que ela surgiu. Através da sua origem nós vamos conseguir saber, porque desde muito tempo elas já foram mostrando um comportamento que não fosse mais alinhado àquilo que é conservado,
que a própria Sagrada Escritura conserva. Então, o carismático, como o próprio nome já diz, que é uma linhagem mais carismática mesmo. O objetivo é trazer a visão próspera da pessoa, é fazer com que a pessoa sinta-se acolhido no mundo. E Cristo nos anuncia muito bem, de forma clara, que Ele não veio para nos trazer paz aqui. Ele veio simplesmente para nos resgatar. Então, a paz que nós vamos ter é uma paz interior com Ele, uma paz na convivência com Cristo, não uma paz no mundo. E existia uma frase que alguém dizia: este mundo é um campo de batalha ou um lugar de lazer. Então, o cristão não precisa entender, não deve, nem tem por que entender que este mundo é um lugar de lazer, onde todos devemos viver sem problemas. Então, Cristo não nos prometeu nos tirar todos os problemas, todas as aflições, porque até os próprios apóstolos e profetas tiveram essas aflições. Por que nós não poderíamos ter? Por que nós poderíamos dizer, não, tudo posso, aquela interpretação mal feita do coisa dessa passagem, tudo posso naquele que me fortalece, quer dizer, eu posso sair a qualquer hora da noite, nenhum bruxo vai me fazer nada, nenhum humilhante vai me assaltar e tudo mais, porque eu sou protegido pelo Criador. Nenhum acidente pode acontecer na minha vida porque eu sou protegido. Há coisas que podem acontecer de forma natural, mas as pessoas entendem que tudo posso naquele que me fortalece, como sendo que todas as coisas boas eu posso obter por conta de Cristo. Mas está deturpado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aí primeiro falava, aprendi a passar fome, aprendi a andar em prisões, aprendi a ser desprezado e muito mais. Então, todas essas coisas eu posso passar. Toda essa fome, toda essa tristeza, todo esse sofrimento, essa alegria, essa tristeza, esse sofrimento, essa dor de luto. Posso passar por todas essas coisas, em todas as estações boas demais. Eu posso viver através daquele que me fortalece. Mas agora, quando, Hamilton, já costumas a ver, ou você já vem vivenciando aquele ministério que traz a ideia de que os dons são para fazer com que essas coisas não aconteçam na tua vida, ou como se essa intimidade que eles apresentam ter com um suposto Deus que não é o Deus verdadeiro, você consegue entender que você já não precisa, você não vai viver essas aflições. Que aqui é um lugar de lazer, que você é um príncipe do Senhor, que nenhuma dessas situações vão te afetar. Então, este é um pensamento que atualmente algumas igrejas têm sustentado no coração de muitos fiéis, acabando destruindo a visão real daquilo que são as Escrituras Sagradas. Porque é necessário, Hamilton, termos um estudo profundo sobre as Escrituras. É necessário entendermos ela sem partido, sem denominação, tal como ela é. Para nós percebermos que as Escrituras Sagradas não são vistas aos olhos dos homens como sendo algo natural. Deve ser vista como sendo algo sobrenatural, que é o poder de Deus para salvar vidas. É a voz de Deus expressa para nós. Porque há uma passagem que diz que ainda teriam muitas coisas que poderiam, se calhar, ter escritas. Mas daquilo que aconteceu, que Jesus operou, que Jesus fez. João capítulo 21. Exatamente. Mas as que estão aqui são suficientes para nós nos basearmos. Esta é a base que nós temos. Então nós precisamos simplesmente viver edificados nela. A área técnica, não sei se temos alguma pergunta do internauta. Irmão Batista, o que é que tens a dizer quanto às pessoas hoje esqueceram as escrituras e hoje as pessoas estão muito fanáticas por milagre e hoje as pessoas até não têm esse discernimento, as pessoas estão, e muitos homens de Deus, né? O fundamento é Cristo, Cristo é o nosso alvo, até nós um dia chegar à estatura do varão perfeito. E o dom é graça de Deus, né? Serve para edificação uns aos outros. Mas você vê, hoje nós vemos pessoas que dizem ter esses dons e muitas das vezes nós vemos pessoas que, líderes religiosos, que são fanáticos por esses líderes. Vemos muitos cooperadores, muitos pastores viajar para a Nigéria, para o Congo, com o objetivo de querer impressionar, porque os dons não servem para nós sermos superstars. Os dons servem para a edificação do corpo. Esta é uma expressão que eu poderia usar a todo momento desta live. Superstar. Então queremos parecer as estrelas. Então a minha visão, Hamilton, é que muitos dos nossos dos pastores, nesse caso, que antes eram conservadores, que antes tangiam-se simplesmente naquilo que é baseado nas Escrituras Sagradas, mudaram a rota
por conta deste título que usaste, Superstar. Porque nós vemos que em muitas igrejas, vamos aqui destacar algumas igrejas batistas, algumas igrejas metodistas, outras igrejas, até algumas assembleias ainda que não estavam muito viradas para essas coisas, Hamilton, passaram a usar dessas práticas para conquistarem pessoas, para encherem os cultos, para aquecerem os bancos, para carregar multidão, para serem vistas como superstar. E muitos, o que me preocupa muito hoje em dia é que pessoas que dizem ser ministros de Deus, né? Mas que vão para a Nigéria tomar um banho, vão para a Nigéria para buscar poder, o Ghana. Nós, por acaso, já ouvimos muitos relatos de pessoas que vieram ao público que realmente confessaram, alguns pastores que vieram ao público confessar que foram levados em sacrifícios, pessoas, galinhas e muito mais, para poderem ter algum tipo de poder para operarem, para curarem pessoas. E essas pessoas vão lhes seguir ao resto da vida. Para quê? Para fazerem com que os costos andassem, para realizar os mesmos ou os milagres semelhantes àqueles de Cristo. E depois vêm com aquele discurso que muitos desses pregadores dizem: Deus já diz, Jesus já disse que ele operou milagres, mas nós faremos mais obras maiores, mais daquelas que Cristo fez, olhando simplesmente naquilo que são as curas. Mas Cristo estava a nos apelar à obra. Cristo não foi pregar para a Rússia ou para a América. Sim. E muito mais. Essa é a missão que nós poderíamos fazer, que Cristo nos incumbiu para fazer do ID. Então, Cristo estava a dizer que essas coisas que eu ainda não fiz, que eu não fui pregar até os confins da terra, vocês é que vão fazer, porque essas obras são as maiores daquelas que eu já fiz aqui. Vocês farão essas obras. Vocês vão ter que pregar para essas pessoas. Vocês vão ter que trazer essas pessoas deste cativeiro, da sombra da morte. Vocês vão lhe trazer para a vida através da palavra. Não que elas serão superstars. Deus é que vai fazer essas operações para elas. Então, Hamilton, pastores que eram bons servos de Deus foram buscar magias, foram tomar banhos em vários outros países, em Nigéria, outros mesmo aqui na local. Em Angola, foram em alguns sítios, banharam em alguns rios, muitos para adquirirem simplesmente aquela experiência de fazer milagres. Mas por que hoje, eu acho que um dos dons que falta muito na igreja atual é o dom de discernimento. Por que eu acho que essas pessoas não conseguem discernir? Será que elas estão destinadas ao erro? Essas pessoas crentes que estão nessas igrejas não acabam decidindo que esse é um falso profeta? Não vamos aqui colocar a questão de estão predestinadas para essas coisas. Vamos aqui ainda analisar algo muito importante. Eles apoderam-se de pessoas frágeis, de pessoas muitas vezes que não têm uma capacidade literária assim um pouco mais profunda. E eles também aproveitam-se de algumas pessoas que tenham essas capacidades literais. Aproveitam-se dessas pessoas. Só que nessas igrejas não existem só pessoas. Exatamente. Até doutores, é o que estou já aqui a tentar dizer. Yeah. Existem pessoas também que são assim, doutoradas e muito mais, mas elas são mais afligidas pelas situações. Sim. São mais afligidas pela dor, são mais afligidas pelo sofrimento, pela ânsia e vontade de conquistar encargos, por exemplo. Então vão para um profeta ou para um pastor para orarem por elas, porque eles entendem que essas pessoas dotam-se do poder do Espírito Santo para operarem essas coisas e fazerem acontecer imediatamente, se eles cumprirem o que os profetas disserem. Então nós temos visto aqui que mesmo até pessoas letradas, mesmo até pessoas que estudaram e têm um conhecimento profundo, intelectualmente apurados, vemos que elas têm um débito das Escrituras. Então é necessário, Hamilton, que as Escrituras sejam analisadas e lidas através do poder do Espírito Santo. Isso só acontece quando nós oramos de forma fiel e pedimos que Deus nos dê discernimento. Então, se nós, na verdade, orarmos para que Deus transforme a nossa mente, para que Deus use-nos no momento em que estivermos a fazer a leitura das suas Sagradas Escrituras, nós conseguiremos perceber que Deus fará o seu poder para este discernimento, porque não há, Hamilton, quem ore de verdade para Deus pelo discernimento e Deus não dê discernimento. Porque a própria palavra diz, Deus não é Deus que você pede, não é um pai que quando tu pedes pão ele dá pedra, quando pede peixe ele dá cobra. Deus não faz isso. Aquilo que você pediu é aquilo que você vai receber, porque Deus é um Deus justo, Ele é um Deus certeiro,
ele não faz essas coisas diferentes. Então, se nós nos deleitarmos na palavra de Deus, tal como falamos bem no princípio, se nós olharmos as Sagradas Escrituras sem partido, nós conseguiremos entender o que é que realmente essas coisas estão a acontecer, são de que proveniência, ou qual é o espírito que está a operar sobre essas coisas. Mas o maior problema é que nessas igrejas não se prega as escrituras como devia ser pregado. Pois, porque a operação de milagre está a substituir, ou seja, a operação deles de milagre está a substituir, está a tirar o lugar no coração das pessoas da palavra de Deus. Então, por isso é que nós temos visto que muitas mamás, muitos senhores, até jovens, eles são fanáticos dos líderes e não das Sagradas Escrituras. Sim, sim. Eles não vão conseguir entrar numa conversa em que eles, em que eles tenham que suportar ou sustentar as suas bases através das Escrituras. Elas vão sustentar simplesmente através daquilo que os seus líderes falaram. E essas pessoas podem ser pessoas que estão atualmente na universidade. Mas como eles foram desde muito cedo instruídos de que isso tem que ser assim, por exemplo, imagina, Newton, uma mãe que está sempre a levar o seu filho para essas igrejas de operação de curas e milagres e muito mais, quando ele crescer, ele só vai depender daquilo, porque é aquilo que ele desde muito tempo. E nem mais, tem a questão sentimental. Os filhos são mais apegados à mãe, ou seja, aquilo que a mãe transmite por conta do sentimento. E se a tua mãe está sempre a levar-te para uma igreja em que estão a operar curas, em que tem um profeta, em que tem um milagre. Hamilton, é tão complicado diante da verdade tu depois deixares aquela igreja ou deixares a prática daquela igreja, porque a minha mãe acredita naquilo, o meu pai acredita naquilo, a minha família acredita naquilo. É complicado eu deixar, é complicado eu sair deste meio, porque tem lá as minhas raízes, a minha história. A Bíblia fala: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E essa verdade é rejeitada por muitos. Porque muitos diante da verdade, irmão Hamilton, elas hesitam. Elas se fecham. Muitos diante da verdade, elas... Mas tem como enganar um eleito? Não. Não vamos entrar aqui no caso ainda da eleição. Não vamos entrar no caso da eleição, mas tem como enganar alguém eleita por Deus, permanecer no erro assim para sempre? Não. A um eleito não tem como ser enganado, porque a própria palavra diz, lá em Atos, tem uma expressão que se usa muito aí, que Lucas talvez tenha usado quando escrevia Atos, e todos quanto foram predestinados para crerem, creram para a salvação. Sim. E eles creram. As pessoas que na verdade vão crer, sim, elas crerão mesmo. Não, mas a minha questão, não sei se não vai te entender. Eu já percebi. Como é que um eleito pode permanecer numa igreja onde a Bíblia não é pregada? Não vai permanecer. Sim. Não vai permanecer. Porque desde o momento que uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo para ouvir a palavra pura verdade do Evangelho, aquela pessoa não continua naquele sítio. Pode ter momentos de confusões em que ele vai orar para Deus e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me dê discernimento, quero que o Senhor me guie, eu quero saber em que lugar eu devo estar. Aqui onde o meu sentimento religioso foi firmado através dos meus pais, ou num outro lugar que eu tenha que trilhar sozinho, sem os meus pais, sem aquele afeto dos pais sentimental. Então, a pessoa vai entrar neste conflito. É um conflito que parece simples, mas é muito pesado. Pode levar anos. Há pessoas que, para se desapegarem de alguma coisa ou de algum lugar, eles levaram tempo, mas desapegaram-se. Porque é muito difícil, Hamilton, a pessoa ter que encarar uma situação que ela foi vivendo e acreditou durante muito tempo e hoje dizer que é uma coisa vazia, é um nada. Então é muito difícil. Mas na verdade acontece. Quando alguém, na verdade, é tocado por Deus, é confrontado pela verdade, esta pessoa abandona aquele lugar. E tem casos de pessoas, por exemplo, que eram muçulmanas, quando eles foram atacadas pelo Evangelho, quando o Evangelho cativou essas almas através do poder do Espírito Santo, essas pessoas reconheceram e olharam, viram que este é o verdadeiro Evangelho, esta é a verdadeira palavra, que é Jesus Cristo. Assim como Simão admirou Filipe, né? Simão dizia que era o mágico, quando viu Filipe, teve aquele encontro. Então não teve como, era algo diferente. Quando nós nos deparamos com o Evangelho, as circunstâncias mudam. As tomadas de decisões são baseadas naquilo que o Espírito Santo vai direcionar. Então, irmão Hamilton, há muita gente ainda que poderia se calhar estar a ouvir neste momento este podcast,
que vai encontrar-se com a verdade, ou que já está a deparar-se com a verdade. E muitas vezes vem aquele conflito na mente, o que é e o que não é verdade. O que é que está certo e o que é que não está certo. Mas o que nós temos a dizer é que Deus tem um poder, Deus tem um plano, e este plano é único. Salvação das nossas almas. E Deus vai alcançar as almas e vai salvá-las para a vida eterna. Então, nós precisamos apenas pedir a Deus discernimento. Aonde Deus quer nos levar, aonde Deus quer nos guiar. Porque a Bíblia diz que Ele tem bons planos para nós. Então, não de males, mas Deus tem um propósito para as nossas almas. E Ele quer nos tirar dessa condição, quer nos tirar desse sofrimento, quer nos tirar desse jugo que muitos líderes, que muitos titulados profetas querem nos colocar. Porque a questão emocional que eles usam é muito forte, Hamilton. Eles usam a questão emocional para fazer com que as pessoas apeguem-se, para fazer com que as pessoas atrelem-se a elas, de modo que não as deixem. Porque se deixarem, não terão outros discípulos. E se muitas vezes outros que se calhar dizem que não estamos atrelados ao dinheiro, não terão a admiração que os outros têm deles. Porque há muitos profetas que dizem que não, nós não temos, nosso objetivo não é dinheiro, não nos importamos com o dinheiro, nos importamos com as pessoas. Mas na verdade eles importam-se com o título que as pessoas lhes dão, o pedestal que as pessoas colocam elas, a admiração que as pessoas têm por elas. Então, o que nós apelamos aqui é a busca pelo discernimento. E quando estivermos a ler a palavra sagrada, tenhamos muito cuidado, cautela e zelo. E procuremos ler as escrituras sagradas sem uma denominação, ou seja, sem a visão de alguma denominação. Temos que ler ela de forma isolada dessas denominações. Temos que ler tal como as Sagradas Escrituras nos orientam a ler. Então, quanto a essas coisas, Hamilton, de falar línguas, quanto a essas coisas de operar curas, profecia, fazer profecia, ou seja, profetas, como se tivessem mais a tirar um povo de um outro sítio, quanto a palavra de Deus já tem essa função. Então, nós não precisamos crer. Então, hoje nós não temos profeta. Nós não temos profeta atualmente. Nós temos o dom da profecia. Sim. Esse dom da profecia é um dom que se manifesta quando nós lemos as Sagradas Escrituras e depois saímos às ruas para falarmos, anunciarmos a vinda de Cristo. É uma profecia, tal como os profetas faziam. Nós não somos profetas, somos pregadores. Porque poderia-se dizer, irmã Milton, que todo profeta profetiza. Mas nem todo que profetiza é profeta. E eu, se estiver a profetizar, tem que ser aquilo que as Escrituras Sagradas falam. Eu estou a profetizar a vinda de Cristo porque as Sagradas Escrituras me disseram que Cristo está a vir. As profecias são as que estão contidas na Bíblia. Estão contidas na Bíblia. Então não precisamos procurar outras profecias fora da Bíblia. É invenção, amada Milton. E tem aquelas coisas, por exemplo, que acontecem que alguém sonhou com uma outra pessoa. Olha, eu sonhei que vai acontecer alguma coisa contigo. Sonhei que alguma coisa contigo. Vamos orar para isso e tudo mais. Em outros sítios, você que tem esse sonho ou algo parecido, eu falei, não, o Hamilton tem dom de coisa, é profeta, de revelação, é profeta. Não existe dom de revelação. Não existe. Já. Na Bíblia, nós lemos em todas as pessoas que não tem dom de revelação. Então, revelação é algo que Deus simplesmente faz através daqui. A própria palavra em si é a revelação para o homem, a revelação de Deus para o homem. Então, todos os mistérios que Deus precisava revelar estão aqui contidos na Bíblia. E se por acaso Deus nos der um sonho, porque a Bíblia fala que os homens terão sonho, os velhos terão visões, mas se nós tivermos visão de alguma coisa, isso não faz de nós profetas, isso não faz de nós sermos, como é que eu diria, apóstolos ou algo parecido. Nós simplesmente tivemos visão porque Deus comunicou alguma coisa para nós, para advertir alguma coisa, não para sermos profeta. E é normal que Deus, através de sonhos, através de visões, nos fale sobre alguma coisa. Ou que nós tenhamos aquele sentimento de que alguma coisa vai acontecer. Se nós não orarmos, Deus vai nos alertar com alguma coisa. E nós encontramos subsídios nas Escrituras Sagradas sobre isso. Então precisamos entender que a questão de sonhos, a questão de visões, isso pode acontecer porque nós somos povo de Deus. E Deus está conosco. Deus nos instrui através da sua palavra. Isso só vai acontecer se nós estivermos apegados às Sagradas Escrituras. Então, isso não faz de uma pessoa profeta, não faz de uma pessoa apóstolo. Eles tiveram o seu tempo. Eles foram operosos no seu tempo. E Deus permitiu que aquele tempo passasse, porque a igreja criou um fundamento. E esse fundamento foi deixado, ou foram deixados pelos apóstolos.
e pelos profetas. Através do quê? Através daquela pedra, que é chamada pedra angular. Cristo, que deu o início, que mostrou como é que as coisas funcionam. Os discípulos foram criando os alicerces e aí para a construção da igreja. Nós queremos mais construir a igreja? Queremos mais construir a igreja espiritual de Cristo, algo que já foi fundada e autenticada com milagres de cura e outros prodígios que a palavra sagrada nos anuncia. Nós queremos fazê-los novamente, como se Deus estivesse a repetir a sua obra, uma obra que já foi começada. Então precisamos entender que esses dons, que normalmente são esses três dons, que o dom da cura, o dom do milagre, profecia. sim, e o dom o ministério de profeta, nesse caso, que era um dom que Deus também ativa, que fazia parte, era um dos isolados que agora já não temos, dos dons ministeriais, ou seja, dos dons sacerdotais ou ministeriais, alguma coisa parecida, que nós atualmente já não temos, porque nós não precisamos de profeta. Então cessaram. Cessaram. Esses mesmos cessaram, Milton. Não podemos discutir quanto a isso. Sim. Porque havia um tempo que anunciava-se a vinda de Cristo. Havia um tempo que anunciava-se ou exortava-se ao povo a ter uma conduta sadia. Mas isso era feito através de uma instrução divina. Não havia, Milton, espera ainda, não havia aquilo de criar doutrinas ou estabelecer doutrinas como agora muita gente quer fazer. O que estavam fazendo antigamente é colocar uma base. Os apóstolos, ou seja, Cristo veio para iniciar isso. Os apóstolos começaram a criar a base. E como é que eles criavam essa base? Através da palavra, através dos milagres. Palavra, milagre. Palavra, milagre. Cura, libertação, transformação e muito mais. Línguas. E essas línguas, nós vemos que no livro de Atos, irmão Hamilton, que essas línguas eram usadas para a evangelização. Se nós olharmos profundamente em Atos, nós conseguimos notar que eles falavam língua de outras línguas nativas, nesse caso. Não são línguas que não existam na face da terra. São línguas que existam aqui mesmo. Mas eles falavam de forma sobrenatural, misteriosa. Essa é que é a forma misteriosa de falar uma outra língua. Você não estudou? É um mistério, meu irmão. Você não estudou essa língua. É uma ação sobrenatural de Deus. É uma ação sobrenatural de Deus. É algo misterioso. É algo que você não precisou ter um esforço acadêmico para poder falar. E eles iam, através desse poder, através desse dom, muita gente ouvia o Evangelho. Então, Deus fazia com que esses discípulos iam transformando a vida de pessoas através do Evangelho, através da palavra, na língua daquelas pessoas. Então nós temos que entender, irmã Milton, que esses dons foram suficientes no seu povo, no seu tempo. Agora nós vamos ir para a América. Imaginemos que nós vamos para a América ou para um outro lado da América, onde fala-se de coisa onde precisamos falar do Evangelho de Deus. E imaginemos que tenham pessoas que nós vamos falar para elas, não falam português. Deus poderia, naquele tempo, no nosso tempo, usar pessoas para falar inglês, mas lá já tem pessoas que transmitem a palavra de Deus na língua inglesa. Atualmente, nós aqui, estamos aqui no nosso meio, nós estamos a falar português. Nós não precisamos que você venha falar na língua da Mesopotâmia, porque nós estamos a falar em português. Você sabe do Evangelho, a necessidade que tu tens é de usar a língua que falas comigo para me transmitir o Evangelho. Você não precisa me falar a língua da Mesopotâmia, a língua dos gregos, a língua dos aramaicos e tudo mais, para você transmitir o Evangelho. Então você tem o Evangelho, eu tenho o Evangelho, qual a necessidade de eu usar uma outra língua para uma pessoa da minha própria terra, que fala a mesma língua que eu tenho? Qual a necessidade de eu lhe transmitir o Evangelho? Os pentecostais, eles dizem que quem fala em língua fala a si mesmo. E eles usam a Bíblia, nós usamos. Sim, a passagem do Coríntios 12. Do Coríntios 12. Então, nós vemos aqui... Quem fala em língua fala a si mesmo. Nós vemos aqui que esta língua, tal como Paulo descreve aqui no capítulo 12, no capítulo 14, se os irmãos tiverem a Bíblia, podem acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 14. Paulo aqui diz que se não tiver quem interprete, cale-se, porque não é edificação. Porque você, se por acaso for uma língua que, na verdade, precisa ser falada, você vai edificar-se assim mesmo, mas não tem nenhuma utilidade na igreja. O verdadeiro objetivo dos dons é a capacitação e a edificação da igreja. Então a igreja tem que ter a capacidade
tem que ter a edificação. Se não tiver isso, Hamilton, então não vai ter um sustento. A igreja precisa dessas coisas para poder se firmar, para poder sustentá-la, para sustentar os seus servos. Então, a igreja ela é muito profunda. E quando, por exemplo, se vê aqui a passagem que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, começando do verso 1, que diz: siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Não está a falar principalmente de ser profeta. O de profetizar. Pois quem fala em língua não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende. Pois, por meio do Espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em língua, a si mesmo edifica. Aquilo que nós estávamos a falar aqui. Sim. A si mesmo edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero, aqui é a parte de Paulo, Sim. eu quero que vocês todos falem, eu quero que vocês falem em língua, mas muito mais que profetizem. Ele é que está falando que eu quero que vocês falem em língua, mas quero que vocês profetizem. Sim. Né? Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, e a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então nós estamos a ver aqui que é necessário que essas línguas tenham discernimento. E Paulo mais abaixo ele vai dizendo uma coisa bem importante que muitos irmãos, alguns irmãos pentecostais, outros neopentecostais gostam de fugir. Mas nós vamos aqui pegar, que é, ora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vos terá se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina, e assim com um instrumento inanimado, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, não há uma comunicação aqui, irmão Milton. E veja mais aqui no versículo 9 diz: assim também vós, se com a língua não disserem palavras compreensíveis ou compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhuma delas é sem sentido. Então Paulo aqui estava a falar de alguma coisa. Estava a falar das línguas que estão aqui no mundo, que estão aqui na terra, mas faladas misteriosamente. Eu posso aqui, por exemplo, dizer que você esteja aqui a falar em língua inglesa, orar aqui em inglês, mas não tiver intérprete. Aqui Paulo mais abaixo vai falar, tem que calar. Não tem ninguém que interpreta, você não vai edificar. É só você e Deus que estão a falar aí. Então cala. Porque ele diz aqui, amados irmãos, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Precisamos entender essa passagem. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Então, Paulo aqui está a apelar que esses dons, nesse caso, é para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que as possa interpretar. Mas nós não temos visto isso. Não tem intérprete. As pessoas falam só por falar. Não tem funcionalidade. E temos que entender o contexto. Quando é que Paulo falava isso? Falava num tempo que era necessário que esse poder de língua, que esse dom de língua fosse, nesse caso, falado. Que fosse executado. Porque atualmente, irmão Milton, por que nós precisamos do dom de língua? Atualmente assim. Por que nós precisamos? Por que a igreja atualmente precisa de dom de língua? Porque as pessoas o que têm feito do dom de língua é exibição. Mostrar que de alguma forma são mais espirituais em relação às outras pessoas. Há aquelas questões de pessoas que já disseram que nunca aprenderam inglês, mas, por exemplo, nós somos angolanos, nós vamos para os Estados Unidos e Deus quer falar com o americano, e de repente nós acabamos falando americano. As pessoas que disseram que já tiveram essa experiência. Eu, por acaso, Essa experiência de pessoas que já tiveram essa experiência. Eu, por acaso, já ouvi.
Eu por acaso já ouvi, por acaso já ouvi. E se isso realmente aconteceu, se isso realmente teve algum efeito, Deus seja louvado. Mas desde que consiga se perceber que a outra parte conseguiu entender. Mas na verdade, esses milagres, essas operações, irmão Milton, atualmente nós não vemos. Há pessoas que por aí dizem e tudo mais. É muito difícil ter aquela prova, aquele sentimento de que realmente aconteceu, porque estes dons foram muito operosos para um propósito naquele tempo. Que antigamente nós aqui queríamos por exemplo, destacar alguns objetivos, nesse caso desses dons, que era a edificação da igreja, a confirmação da mensagem dos apóstolos, a expansão do evangelho entre povos. Então, esses dons foram muito eficientes para essa época. Mas na nossa época, nós já temos a Bíblia. Olha, a nossa Bíblia, por exemplo, a Bíblia tem várias versões, tem várias traduções, aliás. Temos a tradução, temos na língua francesa, inglês, até quimbundo nós já temos. Então, a Bíblia, ela está a fazer em quase todas as línguas tem. Então, e ela vai progredindo cada vez mais. Então, por que nós precisávamos desse misterioso sentimento de línguas, como se Deus estivesse a confirmar a sua própria palavra? A sua palavra é a confirmação de que Ele próprio existe, de que Ele próprio é a verdade. Então, por que nós deveríamos esperar, Hamilton, atualmente, que falemos em língua para nós acreditarmos que essa é a palavra de Deus? Que é Deus que está a falar através desse irmão, através de línguas estranhas. Por que atualmente não precisávamos simplesmente da Sagrada Escritura para sabermos que Deus está a falar? Por que atualmente nós precisamos de alguém vestido em veste de profeta, se vai vestir aquelas roupas batinas, compridas, aquelas batinas todas aí, sim, ao judaísmo, aquelas batinas todas compridas, e dizer com barbas longas até aqui, cabelos grandes, se calhar como Mel Silvestre, como João Batista, está a sair do deserto, todo monte e tudo mais, e chegar eu sou um profeta. Não acontecesse na tua vida, não acontecesse e tudo mais, amanhã vai te acontecer isso. Então, você, não sei o que, tudo mais, tem que vir aqui na igreja fazer jejum e tudo mais. Mas nós não precisamos disso, porque a própria palavra é a confirmação da verdade. Se nós simplesmente nos apegarmos à Bíblia, nós veremos que estes profetas, estes faladores de língua, não têm nenhum efeito para as nossas vidas atualmente. Não têm nenhum efeito para o cristianismo. O que tem efeito realmente, o que vale e o que está a valer, o que vai valer e que não passará nunca, é as Sagradas Escrituras. Ela é que tem um poder para a transformação da vida das pessoas. Então nós não precisamos dos profetas, não precisamos de língua, não precisamos de operação de... A Bíblia é suficiente, Deus é suficiente. Se estamos enfermos, vamos orar. Se temos os motivos que muitas vezes fazem pessoas irem à procura de profetas, aqueles motivos como miomas, por exemplo, para a mulher, se temos mioma, se temos tumores ou alguma coisa parecida, vamos insistentemente continuar a orar para que Deus nos sare, porque Deus ainda cura. Deus ainda opera os seus milagres no meio do seu povo. Deus não precisa que a gente vá correr atrás dos profetas. Porque a Bíblia nos diz que temos que ter muito cuidado, porque existem os falsos profetas. Por que existem os falsos profetas? Não porque existem os verdadeiros profetas, mas porque existiram os verdadeiros profetas. E eles agora querem trazer a imagem daquilo que era. É a técnica de Satanás. Ele gosta sempre de pegar aquilo que Deus já usou e vai inverter para deturpar. Então ele vai procurando profetas, vai procurando, ou seja, Satanás vai procurando profetas para poder fazer com que as pessoas consigam rever-se nas escrituras que têm alguma base. Não aceitem que tais profetas tenham poder sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, porque a única profecia que nós temos e que nós temos como base é as Sagradas Escrituras. Eles também usam a Bíblia para basearem as suas ações, mas nós devemos nos firmar aqui, na Bíblia Sagrada. Esta é a única recomendação que nós temos. Normalmente já temos uma pergunta de um ouvinte que diz: como discernir entre dons genuínos e manifestações psicológicas demoníacas? Ok, é uma pergunta bem clara. Amados irmãos, nós já falamos aqui sobre o discernimento espiritual. Então nós precisamos ter uma vida íntima com Deus. Porque há uma passagem que diz que Deus conta os seus mistérios aos seus amigos. Então Deus partilha aos seus santos. Deus partilha. Então Deus fala.
através da sua escritura, Sagrada Escritura, Deus dá discernimento. Então, nós conseguimos ver que muitas pessoas, por acaso, são alucinações mentais. Há pessoas lunáticas, Hamilton. Há pessoas que têm algum tipo de problema psicológico. Isso realmente acontece. E muitos também aproveitam dessas coisas para dizerem que é manifestação de espíritos maus. Mas são questões psicológicas. Então, como nós podemos ter discernimento para isso? Não tem outro meio. As Sagradas Escrituras. Nós precisamos ler as Sagradas Escrituras. Precisamos orar constantemente. Precisamos ser íntimos de Deus, buscarmos a palavra de Deus para a transformação da nossa vida. Porque se nós não nos basearmos na palavra de Deus, seremos levados a qualquer tipo de vento que já tem soprado por aí. Então, precisamos ter cautela. Precisamos meditar constantemente. Precisamos buscar a verdadeira essência do Evangelho para que tenhamos a revelação de Deus tão tangível em nossas vidas. Porque ela está visível e está disponível para todos nós. Como as comunidades cristãs devem lidar com fraude ou exagero em manifestações espirituais sem extinguir o espírito? Ok. Essa é uma questão muito importante de extinguir o espírito, porque a palavra diz que não extingas o espírito. Sim, mas qual espírito? Está a falar do Espírito Santo. Desprezar os espíritos, né? Não devemos desprezar. Mas agora precisamos ter a mente de discernimento para sabermos o que é certo e o que é errado. E qual deve ser o nosso posicionamento? Nós devemos confrontar. Porque Paulo nos ensina a corrigirmos as coisas, a redarguirmos. Então, diante dessas situações, quando estamos diante de uma alucinação ou diante de uma pregação falsa do Evangelho ou de operações falsas de milagre, nós precisamos dizer que isso não é de Deus. Precisamos confrontar o mal. Precisamos abertamente dizer que essas operações não são de proveniência divina. Porque nós temos o discernimento das Sagradas Escrituras. E se nós realmente estamos alicerçados em Cristo, Deus nos orientará através das suas Sagradas Escrituras, com base nas suas Sagradas Escrituras, falarmos o que é ou o que não é. Porque Satanás também foi tentar Jesus Cristo. Ele foi procurar tentar Jesus Cristo com o sentimento de que talvez ele caísse na minha armadilha. Mas não foi isso que aconteceu. Mas ele até usou algumas passagens que estão mesmo nas Sagradas Escrituras. Então, quando aí diz que Deus transforma essa pedra em pão, depois disse que dará ordem aos 3 anjos para te protegerem e tudo mais. Isso nós conseguimos encontrar em Salmo. Ele também conhece algumas as escrituras, ele sabe o que está escrito. E Jesus confrontou com a própria Sagrada Escrituras. Não só do pão viverá o homem. E em Deuteronômio nós podemos encontrar as outras defesas que Jesus usou para confrontar Satanás. Não terás um outro Deus. A nenhum outro Deus adorarás, nem servirás. Então, nós conseguimos, amados irmãos, perceber que o que é errado deve ser confrontado através das Sagradas Escrituras. Nós devemos trazer essas coisas à tona. Devemos fazer com que as pessoas ouçam sobre isso. Que isso é errado. Que não se deve. Que precisamos ter um reencontro com o Evangelho de Deus. Ou seja, um encontro com o Evangelho de Deus. Para que nós não caiamos nessas ilusões, nesses falsos ensinamentos que tem por aí, cativando almas e prendendo pessoas para um falso cristianismo, uma falsa esperança. Temos mais uma pergunta na Batista de um ouvinte que ele diz: dons podem ser usados para controle espiritual ou manipulação? Como identificar e combater isso? Bem, que dons? Essa é a questão. Porque se são dons de Deus, os dons de Deus não servem para manipular. Os dons de Deus servem para edificação, para benefício da igreja. Então, se por acaso alguma operação serve para manipular, não é de Deus. Se algumas pessoas usam algumas práticas ou algumas demonstrações de poder para fazerem com que pessoas estejam cativas, estejam presas a elas, não é de Deus. Então, o que nós devemos é confrontar isso através das Escrituras Sagradas. Mas, amados irmãos, apelamos aqui a algo. Nós precisamos orar. Precisamos ter uma intimidade com Deus. Essa intimidade é firmada através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque só Deus nos dá o discernimento. Mas nós precisamos nos colocar dispostos. Precisamos ter a predisposição para buscarmos a verdadeira palavra do Evangelho. Que está aqui. Todos nós podemos ler. Todos nós podemos conhecer. E nos aprofundarmos nela. Irmão Batista, considerações finais
Hoje falamos sobre os dons que cessaram, teremos considerações finais. Uhum. Quais são os propósitos dos dons? Considerações finais. Ok. Para considerações finais, nós queremos aqui dizer que eu normalmente não gosto muito de entrar nesses detalhes de cessacionismo e muito mais dizer que os dons cessaram ou algo parecido. Eu gostava mais de dizer que os dons, alguns dons tiveram operações no tempo determinado com um objetivo bem claro. E atualmente nós temos também ainda dons que foram dados para a igreja. E esses dons, eles têm, esse dom tem um, uma utilidade atualmente. Os que já não temos atualmente ou que já não se é visto foram eficazes num tempo. Atualmente, nós precisamos usar esses dons da misericórdia, o dom da pregação, o dom do serviço, o dom do discernimento. Então, precisamos dom do ensino. Precisamos usar esses dons para a edificação da igreja. O dom de sabedoria. Por acaso tinha algumas passagens, por exemplo, podemos ler o livro de Efésios capítulo 4, verso 12, que também fala sobre os dons. Então, esses dons, na verdade, servem para a edificação da igreja, não para manipular, não para colocar pessoas cativas, não para nos trazer a alucinação de um evangelho que não é o verdadeiro. O evangelho traz a revelação de Jesus Cristo para a salvação das almas. Então, Jesus Cristo quer que nós sejamos salvos e que venhamos ao conhecimento da verdade, tal como nos dizem em Timóteo capítulo 2, verso 4. Então, amados irmãos, precisamos nos apegar às Sagradas Escrituras. A nossa real dependência deve estar baseada nas Sagradas Escrituras. Não precisamos ouvir profetas que atualmente intitulam-se profetas. E quando a Bíblia fala de profeta, de falso profeta, nós estamos a pensar que vão vir. Eles não vão vir. Eles já estão no meio de nós. Eles já estão pregando. Eles já estão cativando muitas almas. E são esses profetas ou profetisas que muitos de nós assumimos como sendo nossos líderes. Então nós devemos ter cuidado, amados irmãos. Devemos olhar nas Sagradas Escrituras e confrontar o mal. A palavra diz, Jesus Cristo diz, que nós devemos ter cuidado das Sagradas, que nós devemos observar as Sagradas Escrituras, porque cuidamos de ter nela a vida eterna. Então, a palavra de Deus é a palavra para a vida eterna. Se nós, é a nossa bússola, é a nossa âncora, é a nossa verdade. Então, se nós queremos viver plenamente com Cristo, devemos nos basear nas Sagradas Escrituras para a salvação das nossas almas e das almas de muitos. Subscreva o nosso canal Podcast Life no YouTube, deixe o teu like, deixe o teu comentário. Deus abençoe, amados. Amém. Irmão Batista, foi um prazer. Muito obrigado, irmão Milton. Sempre a considerar.